que é economia? Economia se trata de um conjunto de atividades desenvolvida pelo homem, cujo objetivo é produzir e distribuir bens e serviços que têm a função de atender às necessidades das pessoas, da sociedade e, se possível, trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Eu vou deixar aqui na frente uma das definições de economia, mas fique você sabendo que economia ela está diretamente, intimamente ligada com vida, com a minha vida, com a sua vida e com a vida de milhões e milhões de pessoas em todas as partes do mundo. Economia, ela é vida. E para cuidar da economia, por exemplo, de um país, essa pessoa que tiver essa responsabilidade, ele precisa ter uma excelente e profunda formação. Não pode ser um qualquer. Economia, ela é uma ciência muito complexa, muito difícil. A economia, ela tem, assim, braços. Imagine como se a economia fosse um polvo ou uma lula, um monte de braços, e ela tem um braço ali na matemática, principalmente. Ela tem um braço ali no direito, outro ali na administração, o outro tá lá nas ciências sociais. Ela pega uma série de outras disciplinas e traz tudo para ela, porque todas essas outras disciplinas que eu falei aqui, elas têm a ver, ela tem vida nessas disciplinas. Então ela abraça todo mundo, ela é muito ampla, ela é o braço dela é longo para pegar tudo isso. E se o economista que cuida da economia de um país, ele não tiver uma boa formação, mas tem que ser boa, excelente formação, como é que ele vai fazer esse trabalho bem feito? E atualmente aqui no nosso país, o chefe da economia, o responsável por cuidar da vida dos mais de 200 milhões de brasileiros, é um patife, é um vagabundo, é um completo incompetente, um inútil, que é o tal do Fernando Tachad. Fernando Tachad, ele foi escolhido por Mula, outro vagabundo, outro inútil, outro desocupado, para chefiar a economia de um país gigantesco e complexo como o Brasil. Você acha que isso daí tem como dar certo? Nós já estamos caminhando a passos larguíssimos. Na verdade, nem é caminhada, cara. É quase que uma corrida em altíssima velocidade em direção ao fundo do abismo. Porque você ter Fernando Merdade, aquele é uma mula, aquele é burro pra cacete, ele não entende nada de economia. Você tem um cara daquele para ser o chefe da economia de um país enorme como o Brasil. E o grande problema da esquerda quando o assunto é economia é o seguinte, é porque a economia ela tem diversos pilares, diversas estruturas que sustentam ela e fazem com que um país possa caminhar, possa respirar, possa se desenvolver de uma maneira muito excelente. Só que o esquerdalha, o vagabundo da esquerda, ele não é somente um burro, como ele também é um arrogante. Então ele rejeita francamente todos esses pilares de uma boa economia. Eu vou citar aqui 3 desses pilares. 1. Controle de gastos. 2. Menos burocracia. E 3. Um mercado livre, um mercado aberto, porque isso é que faz com que a economia de um país possa se desenvolver. O controle de gastos de um país, para que fique fácil da gente entender, seria mais ou menos aquilo que nós fazemos na nossa vida pessoal. Por exemplo, você recebe lá no final do mês o seu salário e você procura, entre outras coisas, fechar as suas contas para que tudo fique equilibrado, perfeito.
Você pega lá, vai pagar o seu, por exemplo, o seu aluguel, você vai pagar lá o seu cartão de crédito, você vai pagar lá a sua internet, a água, uma série de outros compromissos que você tenha dentro daquele orçamento, dentro daquele salário que você tem, para que a sua conta fique no azul e bem equilibrada. Um bom controle de gastos. Só que o esquerdalha, como acontece aqui no nosso país, nós temos um verdadeiro gastador, cara. Mula e a porra lá da mulher dele lá, que também é uma vagabunda, uma desocupada, a tal da esbanja. Dois gastadores, os caras gastam uma barbaridade, passa o ano inteiro passeando por aí, né? Porque são desocupados, né? O cara que é desocupado, ele fica rodando por aí. Porque o cara, quando trabalha mesmo, quando ele se ocupa, ele não tem tempo para ficar passeando por aí. E como mula, ele é um gigantesco vagabundo, ele com a porra da mulher dele, eles ficam por aí gastando o nosso dinheiro. Se hospedando em um hotel de 90 mil dólares a diária. E mais do que isso, esse vagabundo, ele montou lá o tal do ministério dele, aquela coisa pesada, ineficaz, inchada. São mais de 40 vagabundos ali dentro. Tem assessor, tem puxa-saco, tem o inútil, tem desocupado, tem tudo lá. E quem sustenta toda aquela cambada que tá ali dentro, aqueles monte de vagabundos que ele colocou lá, é eu e você, cara. O titular da pasta, o tal do ministro lá, por exemplo, o Fernando Merdade, o desocupado inútil, é 45 mil reais para aquele vagabundo. Além disso, nós temos que pagar café pro cara, tem que pagar almoço, tem que pagar jantar, tem que pagar hora extra, tem que pagar um monte de porcaria. Então os gastos vão lá para as alturas. Não tem como um país dar certo, economicamente falando, se você não tem esse controle de gastos. Você trabalhar dentro daquilo que você arrecada, dentro daquilo que cabe dentro do seu bolso. Não tem como dar certo. E a esquerda não tá nem aí para essa questão de controle de gastos. Mula mesmo, aquele vagabundo, ele já abriu o bico dele um monte de vezes por aí e latiu, que ele não tá aí preocupado com gasto, controle de gasto não, ele vai gastar, eu vou gastar essa porra. Lógico, quem paga no fim das contas, literalmente, é eu e você. É por isso que aquele vagabundo ele fica de bico aberto latindo que vai gastar mesmo. O segundo item que qualquer esquerdalha ele rejeita e que faz bem, tem a ver com a cartilha da boa economia para um país, é o chamado mercado livre, um mercado aberto. É a boa e velha concorrência, cara. As empresas, você atrair investimentos, você atrair capital para o país, para que a iniciativa privada ela possa então cuidar de diversas atividades, aquilo que eu falei lá no começo, na definição de economia, diversas atividades, bens e serviços para nós, para a sociedade como um todo. Só que o esquerdalha, ele é assim, ele na cabeça de patife, de imbecil dele, ele acha que quem vai resolver as coisas é o tal do Estado. Não, a gente vai criar aqui uma estatal. Por exemplo, nós vamos criar aqui uma estatal, essa estatal ela vai fabricar escova de dente, por exemplo. Agora nós vamos criar aqui outra estatal. Essa estatal aqui ela vai produzir camisa. Essa outra aqui vai produzir televisão. Aquela outra estatal que nós vamos criar, ela vai fabricar sapato. Pra que estatal para fabricar essas coisas, cara, se você pode largar tudo isso nas mãos da iniciativa privada? E no momento que você cria um monte dessas estatais para fazer essas coisas que a iniciativa privada faz e faz muito bem feito, faz com extrema competência, você torna o país, o Estado cada vez mais pesado, ineficaz, caro, corrupto, porque abre-se margem e espaço para que corrupto, vagabundo, patife de tudo que é natureza se infiltre ali. E no final das contas, quem vai pagar essa fatura, esse boleto, vai ser eu e você. Mas o vagabundo da esquerda, ele tem lá uma psicopatia, uma neurose com ele, de que ele acha que quem vai resolver a sociedade, vai fazer a sociedade se movimentar é o Estado. E já está mais do que provado e comprovado que o Estado
Ele não tem capacidade, competência, ele não tem inteligência, não tem nada para poder gerenciar bem o mercado. O mercado, ele consegue caminhar sozinho, desde que a caceta do governo não fique enchendo o saco. Essa questão de encher o saco nos leva para o nosso terceiro ponto. E o nosso terceiro ponto que a esquerda tanto ama, tanto adora e que é um verdadeiro veneno para a economia é a questão da burocracia. Você já viu um país, um estado, uma sociedade, ela conseguir caminhar com a montanha de burocracia em cima dela? O estado pesado, inchado, parecendo um hipopótamo nas minhas costas, nas costas das empresas? Lógico que não vai funcionar. Como é que o cara ele vai montar ali um negócio ou ampliar, reformar, alguma coisa assim? E ele precisa de uma tonelada de papel, 50 quilos de documentos, precisa assinar, precisa ir ali na tal da repartição. Vamos carimbar esse negócio. Agora você vai ali olhar para a cara do infeliz ali, carimba de novo, recarimba, vá lá reconhecer sua firma, vá assinar essa porra, tire xerox, pegue senha, preencha esse formulário, vamos cadastrar você, vamos fazer a puta que pariu. Esse tempo que eu tô falando aqui já é cansativo. Agora, você imagine você ter que fazer todas essas ações, cara. Isso daí, a gente ainda tem que colocar mais 2 itens dentro dessa conta, que é o seguinte: a dificuldade, o trabalhão que é você contratar aqui no Brasil, cara. Contratação aqui no Brasil é um negócio caro demais para uma empresa, você contratar um sujeito. Amarrado com a contratação está a questão da tal da CLT. A CLT é um negócio de vagabundo. Aquilo ali é uma patifaria, essa porra de consolidação de lei de trabalho. Aquilo ali é um verdadeiro veneno para as empresas. A maior prova que a tal da CLT, que a esquerda vangloria. Oh, a CLT, porque a CLT protege o trabalho. Que porra de proteger trabalhador? Não protege ninguém, cara. A CLT é um atraso de vida. Qualquer país rico que você for lá pra fora, pensa aí no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Coreia do Sul, qualquer país rico que você for lá fora, nenhum deles possui esse negócio de CLT. Nenhum. E estão todos muito bem caminhando, os trabalhadores ganham muito bem, então essa conversa de CLT é conversa de vagabundo, junto com a questão da burocracia, e é um verdadeiro atraso de vida para pessoas, para a economia e para as empresas. Só que é assim, meu amigo, essa questão da economia, ela está ligada, no caso dos esquerdalhas, com o seguinte aspecto. É porque todo esquerdalha, apesar dele ser analfabeto, apesar dele ser um ignorante, apesar de ele não ter formação nenhuma, o esquerdalha vagabundo, historicamente falando, ele próprio se enxerga como sendo uma espécie de salvador da pátria. Não, eu vou salvar aqui o país, eu vou salvar aqui o pobre, o trabalhador, a dona de casa, eu vou cuidar de vocês, eu vou criar aqui um plano econômico. O vagabundo da esquerda, ele se enxerga dessa forma, como se fosse o Deus da matemática, o Deus dos números. Isso aqui é um ignorante, analfabeto. Eu já citei aqui recente o caso lá na China de Mao Tse-tung, que criou plano econômico. Aquilo era um vagabundo, um ignorante, analfabeto, parecido com Lula, um completo analfabeto. O plano econômico dele foi pra puta que pariu e ele arrastou para a morte milhões e milhões de chineses. Parecido com Mao Tse-tung, foi também o vagabundo tal do Joseph Stalin, que também foi criar plano econômico, tentou fazer alguma coisa com a economia da União Soviética e acabou dando errado, óbvio, né? Um cara analfabeto, vagabundo, desocupado igual a Stalin, não entende nada de números, levou a União Soviética e a Ucrânia na época para o fundo do inferno. Essa que é a grande verdade. E daí nós chegamos aqui no nosso país. Lá nos anos 80,
nós tivemos um animal como presidente do nosso país, que foi aquele tal de Sarney. Aquele é um animal, aquele é um vagabundo. Ele também resolveu criar um tal de plano econômico. Não entende nada de economia, um completo analfabeto, criou lá um tal de plano cruzado e acabou arrastando o nosso país também lá para o fundo do buraco. Depois dele, apareceu um tempo depois a imbecil, a burra, a analfabeta, a tal de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff também destruiu as contas do nosso país, levou a economia do nosso país também lá para o fundo do abismo. Ela precisou, inclusive, levar cartão vermelho, porque ela estava realmente destruindo a economia do nosso país com a ajuda de Guida Margarina, o secretário de economia dela, que também é outro vagabundo. E o país estava rolando violentamente para o fundo do abismo. Mas repito, é porque o esquerdalha, o vagabundo, ele é tão psicopata que ele acha que basta um estalar o dedo ou pegar uma caneta e escrever lá alguma coisa, que magicamente a economia do país ela vai ficar maravilhosa, espetacular, boa para todo mundo e que todo mundo vai ter todas as coisas. Isso é o delírio da cabeça de qualquer vagabundo da esquerda. Eles não conseguem, não têm a humildade para admitir que é uma ciência muito complexa, muito difícil, que exige uma profunda formação. O esquerdalha não, essa é fácil. Mula mesmo é um vagabundo que, vez por outra, ele abre o bico por aí, não é fácil. A gente dá R$1 para dona de casa que vai equilibrar a economia do país. A gente dá R$1 ali pro operário, pro desvalido, ele vai movimentar a economia do país. Você vê que mula, esse vagabundo, esse analfabeto, essa é a visão dele para a economia, dá R$1 para dona de casa. Dá R$1 ali pro tal do operário, toma aqui R$1, vai lá e movimente a economia do Brasil. Você vê como o cara, quando o cara é vagabundo, é analfabeto, é dessa forma, cara. Daí ele colocou para chefiar aquilo que eu falei bem lá no começo do nosso vídeo. O chefe da economia aqui do nosso país é o vagabundo lá, amigo dele, o tal de Fernando Tachad, né? Analfabeto, não sabe nada de economia. Fernando Tachad nunca vai ser Paulo Guedes, que nós tivemos há pouco tempo aqui no nosso país. Aquele sim, um verdadeiro economista com profunda formação e que conseguiu, com toda a dificuldade, colocar o nosso país um pouquinho nos trilhos. Mas infelizmente, aqui no nosso país, as pessoas elas são seduzidas pela esquerda, porque o esquerdalha abre o bico e vem com aquela conversa fiada, aquela conversa fácil, aquela conversa estúpida, e aí uma parte da população foi e voltou em quem? No vagabundo do Mula, esperando receber a tal da picanha. Não, eu vou comer picanha. Mula disse que eu vou todo dia ter picanha para comer. Vou beber bamba cerveja gelada. Não é assim? Aquele vagabundo de bico aberto lá atrás, não, você vai comer picanha. Você vai comer gordura. Vai ter bamba cerveja gelada. Aí tem imbecil aqui no nosso país que cai nessa conversa de estelionatário, votou em Mula e por tabela colocou para ser o chefe da economia do nosso país um jumento igual ao tal do Fernando Merdade. Então é isso, meu amigo, a economia do nosso país, nós ainda iremos sofrer muito, ainda vamos passar muita raiva, porque atualmente o chefe da economia aqui do nosso país é um vagabundo, cuja única coisa que ele sabe fazer é enfiar taxas, impostos, juros em cima da gente, das empresas e mais nada. Mas parabéns a você, caso você tenha dado o seu voto para Mula, para aquele vagabundo, para aquele bandido, para aquele ladrão. Você acabou contribuindo para que nós hoje estamos nesse barco que está afundando. Parabéns para você, caso você tenha dado o seu voto para Mula. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, o nosso vídeo de hoje está concluído. Gostou aí da nossa conversa? Você conseguiu compreender bem direitinho essa questão aí de economia, tudo isso que nós conversamos aqui? Vou lhe pedir aquele favor de sempre que você já sabe qual é. Por favor, deixe seu gostei, se inscreva
enfim, comente. Aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aproveitar para te desejar um excelente início de semana, uma excelente caminhada. Até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado.